Um último ponto, senhor presidente, é a questão do pré-sal. A questão do pré-sal, o meu partido não aceitará, por hipótese alguma, o regime de urgência que o governo solicitou. A lei do pré-sal está antecedida por uma lei de 1999 que produziu o pré-sal. Senador Marco Maciel, o pré-sal foi descoberto por uma lei que foi votada à época em que Vossa Excelência era vice-presidente da República. A lei da quebra do monopólio do petróleo, que foi discutida em mais de um ano, ao longo de mais de um ano. Em nenhum momento solicitou regime de urgência, porque o que se desejava era o debate em benefício do interesse. E graças à quebra do monopólio, ganhou a Petrobras, pela concorrência de outras empresas que vieram para o setor e que forçaram a Petrobras a se capacitar, a se habilitar, e a ela própria, pela habilitação e pela competência a maior que conquistou, chegar ao pré-sal, descobrir o pré-sal. E o que é fato é que a lei da quebra do monopólio produziu a feliz realidade brasileira, que é a da autossuficiência em matéria de petróleo. Não se pode admitir que o pré-sal, que é uma novidade nova, que é uma novidade recente, desculpe, seja discutido em regime de urgência em 45 dias. Até porque muda questões fundamentais. Que questões fundamentais? Número 1, obriga a Petrobras a participar de todos os consórcios, quer ela queira, quer não queira. Pode ser bom e pode não ser bom. Segundo, o regime passa a ser de partilha. Ao invés de você oferecer compensação àqueles que trazem o capital, você oferece participação em petróleo ou determina participação em petróleo. E mais do que isso tudo, cria uma empresa chamada Petrosal, que estabelece uma espécie de volta ao passado. É mais ou menos como a reestatização para o setor do pré-sal. Isso tudo produz o quê? O desencorajamento daqueles que vieram pela lei de 99, que quebrou o monopólio do petróleo, e que vieram em nome do risco, de um risco calculado, vieram com um capital privado que o Brasil não tinha, nem a Petrobras tinha. Só que para o pré-sal a necessidade não é de bilhão, é de trilhão de dólar. E com a legislação proposta, na minha opinião, você vai oferecer elemento inibidor a que esses trilhões de dólares venham, para que essa riqueza que é do Brasil seja distribuída com os brasileiros. O que nós temos que debater é qual é a condição real de atração do dinheiro para que o petróleo do pré-sal saia da extensão em que ele se encontra, de Santa Catarina até o Espírito Santo, a 300 quilômetros da costa, e chegue ao continente. Ninguém sabe por quanto se vai extrair o barril de petróleo do pré-sal, que está a 5.000 metros de profundidade. Se ele vai ser viável, se ele não vai ser inviável. O que se deseja é atrair o capital de risco. Agora, quem vem tem que calcular o risco, e calcula fazendo conta. E com elementos inibidores, como na minha opinião, são a criação desta Petrosal, que reestatiza, que dá a uma empresa o poder de veto nos consórcios, você está freando a capacidade do Brasil de atrair os dólares que o Brasil precisa para transformar o pré-sal numa riqueza em favor dos brasileiros. Por hipótese alguma, meu partido concordará com qualquer dos 4 projetos do pré-sal serem debatidos ou discutidos em regime de urgência. E por último, senhor presidente, uma solicitação de um projeto. Eu tenho em mãos o jornal O Globo de hoje, que traz uma matéria que me inquieta do ponto de vista político e democrático. A manchete coloca ameaça nas entrelinhas. Norma distribuída a prefeitos diz que próximo gestor pode mudar regras do Bolsa Família. São regras que o Ministério do Desenvolvimento Social acabou de editar para a renovação pelos próximos 3 anos, 2010, 2011 e 2012, de operação do Bolsa Família. Senador Marco Maciel, o Bolsa Família, Vossa Excelência sabe, tanto quanto eu ou mais, que é a evolução de um projeto que o governo criou no seu início, chamado Fome Zero, que não deu certo.
O que deu certo foi a evolução do Bolsa Escola, do Vale Gás, do governo a que Vossa Excelência serviu como vice-presidente e que ensejaram, junto com outros programas e com o aumento do volume de recursos, o Bolsa Família, que é um projeto que tem que ser estimulado, mantido, preservado e aperfeiçoado. Agora, o que o Ministério do Desenvolvimento Social, numa cartilha, está colocando é o uso político-eleitoral. Sabe, Vossa Excelência, por quê? Porque no último ano de governo, o Ministério do Desenvolvimento Social coloca normas para recadastramento e diz ao final que para 2010 aquilo está garantido, mas 2011 e 2012 depende do futuro governo. Para que a norma? Se é assim, para que a norma? A não ser que seja para oferecer aos prefeitos o instrumento de cooptação. Olha, é para votar conforme o que este governo quer, porque se assim não for, em 2011 e 2012, o futuro governo pode mudar. Como mudar? Se foram eles que criaram o programa, a imagem e semelhança do que encontraram. Encontraram duas coisas boas: uma política econômica baseada em câmbio flutuante, equilíbrio fiscal e metas de inflação. Mantiveram os três, aplausos. Encontraram o Bolsa Escola e o Vale Gás, evoluíram para um Bolsa Família. Como é que nós, se voltarmos ao governo, vamos acabar o que nós fizemos? E para que este alerta? Por que falar em 3 anos? Então que falasse em um ano só, mas no documento está explícito. 2010 a regra é essa, 2011, 2012 depende do que pensar o futuro governo. Como? O futuro governo é o governo que criou. Como é que quem criou vai mudar? A não ser que queira ser usado como elemento de chantagem para obtenção eleitoral de votos. Aí é onde eu gostaria de fazer a sugestão. Por que o governo não coloca um projeto de lei? Ele já anunciou que o elenco de políticas sociais colocaria num projeto. Por que não manda num projeto para o Congresso? Para que a gente possa colocar a chancela dos partidos na manutenção de programas que nós criamos no passado e que o atual governo manteve. Acaba qualquer dúvida e se elimina qualquer suspeita com relação a comportamento político partidário de quem quer que seja. Aqui está o desafio. Por que não manda um projeto de lei para que o Congresso, até sim, esse sim, em regime de urgência, possa debater e possa votar e possa garantir as conquistas sociais de um governo que criou e de outro que ampliou e de outros que vão vir, que vão da ampliação fazer o aperfeiçoamento? Essa é a proposta que faço, para que não se tenha dúvida com relação a procedimentos que governos precisem agir com o dinheiro público para fazer a vontade do povo. De resto, senhor presidente, agradecer a Vossa Excelência a paciência do tempo e dizer, em nome da ética, o nosso partido e junto com o PSDB vão garantir a obstrução. Não se vota nada até que a gente encontre os caminhos do comprometimento do Congresso com a ética, pela derrubada do veto ou pela identificação de uma oportunidade que respeite a posição do Congresso em favor da ética, não destinando dinheiro para a obra claramente colocada pelo TCU como superfaturada. Obrigado a Vossa Excelência. Após, presidente, pronunciamento.